O auge do descontrole e da intolerância no trânsito. Depois de receber uma fechada, um policial militar atirou no motorista. Moradores acordaram assustados com os tiros em bairro Nobre de Vila Velha. A vítima era um enfermeiro que seguia para o trabalho. A angústia da espera. Seu Joaquim viu o problema de saúde se agravar. Foram 2 anos esperando pela cirurgia na rede pública. Os vizinhos fizeram vaquinha para o aposentado operar na rede particular. Agora, ele precisa devolver o valor e não sabe como. Eu tenho que pagar isso para ele, não sei nem como pagar. O casal voou da moto depois de furar o sinal e bater num táxi. Era uma dupla de assaltantes em fuga. Marido e mulher foram perseguidos depois de roubar uma senhora em Vila Velha. Presos, disseram que decidiram roubar porque o aluguel estava atrasado. O rapaz caiu, a moça estava na garupa, voou uns 5 metros mais ou menos, por cima do carro. A motorista deficiente foi rendida, ameaçada pelo bandido armado e teve o carro roubado. O veículo comprado com dificuldade foi adaptado para diminuir as limitações da vítima e nem todas as prestações foram pagas. Ela implora para ter o carro de volta. Que dói no coração dele. Me deixa esse carro abandonado no lugar mais próximo onde eu posso encontrar. Ele é companheiro, mas precisa ser usado com segurança. Essa semana, um ciclista foi atropelado e morreu. Ele usava o fone de ouvido e não percebeu a aproximação de uma moto. Salário em queda, custo de vida em alta. Mais de 100 mil brasileiros precisam de uma jornada dupla de trabalho para sustentar a família. A Jéssica é vendedora durante o dia e maquiadora depois do expediente comercial. Essa renda extra, você tem que uma parte dela tem que gerar poupança. Porque poupança é igual investimento. Então você vai poupar para investir. No Sábado de Saúde, a nutricionista do TN mostra os benefícios da castanha do Pará. Você não pode perder. O Tribuna Notícias, primeira edição especial deste sábado, volta já. Olá amigos, tudo bem? Muito obrigado pela sua audiência todos os dias aqui na TV Tribuna no SBT. Hoje, dia 10 de setembro de 2016, depois de um feriado prolongado, né? Estamos no final de semana do feriado prolongado. Começou na quarta-feira, para muita gente. Olha, o TN começa mostrando mais um caso de intolerância e descontrole no trânsito. Um policial teria sido fechado, perseguiu o motorista e atirou. A vítima é um enfermeiro que seguia para o trabalho. Moradores acordaram assustados com o barulho dos tiros. Isso aconteceu em Vila Velha e você vê agora. Eu acordei com em torno de uns 4 tiros. Aí eu liguei para a portaria do meu prédio e o porteiro falou que deram tiros numa pessoa que estava assaltando um carro. Mandei minha roupa e desci para saber o que era e tal. No meio do caminho eu tive contato com o fato e não era nada disso. Eu escutei 6 tiros. Aí eu abri a janela, quando eu já vi o carro com a porta aberta e desci. Já movimento, já um monte de gente em volta. Os tiros teriam sido disparados por um sargento do Batalhão de Missões Especiais que estava de folga. A vítima seria um enfermeiro de 33 anos que estava neste carro a caminho do trabalho. Quando nossa equipe chegou para fazer a reportagem, o policial ainda estava no local. Mas logo ele foi colocado dentro de uma viatura e levado para outro lugar. O enfermeiro estava dentro da ambulância a caminho do hospital. Testemunhas disseram que essa confusão toda começou por causa de uma briga de trânsito. O policial militar que dirigia esse carro teria sido fechado pelo motorista do veículo branco aqui no bairro Itapuã, em Vila Velha. O militar perdeu o controle da direção, acabou batendo no caminhão e depois disso decidiu pegar uma carona aqui na orla mesmo para perseguir o motorista que deu uma fechada nele. Os disparos começaram a ser feitos na frente desse posto de combustíveis. Houve pânico e correria no posto. Um dos tiros acertou esse veículo que apenas estava estacionado na rua São Paulo. Os círculos no chão mostram os locais onde foram recolhidas cápsulas pela perícia. A perseguição só terminou na rua José Pena Medina, no bairro Itapuã, em Vila Velha. Essa foto mostra o momento do socorro ao enfermeiro. Ele teria levado um tiro na coluna e outro na perna.
Mandou que o rapaz parasse, o rapaz não parou. Aí ele atirou contra o carro do rapaz. Ele entrou na contramão, provavelmente apavorado, entrou na contramão. Quando ele entrou na rua José Pena Medina, ele desceu do carro e caiu no chão. Parte da ação pode ter sido flagrada pelas câmeras de prédios da região. No local, há muitos condomínios com videomonitoramento. E isso deve ajudar a esclarecer a história. O CIOD chegou a informar que o enfermeiro teria dito que tentou atropelar o policial militar porque achou que ele era um assaltante. Quanto ao sargento, ele não conversou com a imprensa. É medo que nós temos, porque nós estamos nas ruas para quê? Correndo risco. Medo, medo, medo. Olha, a Polícia Militar confirmou que o PM se envolveu no acidente e que ele realmente teria sido fechado no trânsito pelo enfermeiro. A PM afirmou ainda que o militar só atirou porque a vítima tentou atropelar o sargento 2 vezes. Bom, é um caso que precisa ser investigado com certeza. A família não permitiu que o hospital passasse o estado de saúde da vítima baleada. O problema de saúde do seu Joaquim era grave. Ficou ainda pior com a espera de 2 anos pela cirurgia na rede pública. Cansados de ver o sofrimento do aposentado, vizinhos fizeram uma vaquinha e emprestaram dinheiro para que o procedimento fosse feito na rede particular. Mas agora a família quer devolver o valor recebido. E fica a pergunta: quem vai pagar? Ele anda com muita dificuldade. Para seu Joaquim, mexer as pernas é algo extremamente difícil. Ele tem 64 anos e está tratando de uma doença chamada hidrocele, que é o excesso de líquido nos testículos. Ele descobriu isso em 2014. Na época, o médico disse que só uma cirurgia poderia resolver o problema. Procurei um médico, né? Aí logo ele já pegou para essa hidrocele, ele mandou que eu fizesse os documentos, né? Daí seu Joaquim fez todos os exames e entrou na fila do SUS. Conseguir uma cirurgia na rede pública não era nada fácil. Por isso, teve que esperar. Passou os exames, e aí eu fiz todos os exames que ele pediu e já me caminhou para completar os restos dos exames, tudo, fazer risco cirúrgico, exame de sangue e tal, e para fazer o risco cirúrgico. 2 anos se passaram e nada de cirurgia. A situação foi ficando cada vez mais complicada. Ficou aguardando, foi até que venceu, né? Todos os exames venceu, o risco cirúrgico já não valia mais. 2 anos esperando e ficando agravando cada vez mais, né? Porque o testículo dele crescendo cada vez mais e atrapalhando ele a andar, atrapalhando ele a baixar. Ele ainda não era aposentado, não tinha como trabalhar, porque não aguentava. Aí a família cansou de esperar e foi tentar um procedimento na rede particular de saúde mesmo. Mas o valor era muito alto, R$ 4.900. A ideia era pegar o empréstimo no banco. Lá na hora que o médico falou que tinha que operar, a ideia foi essa. Mas aí os próprios vizinhos falaram: olha, você vai pegar o dinheiro emprestado no banco? Vai complicar a sua vida, porque o juro está muito alto. Foi aí que entrou a solidariedade dos vizinhos, que fizeram uma vaquinha e conseguiram juntar a quantia necessária. Eu sempre tomo café aqui com eles, nós vimos a situação que ele estava passando, entendeu? Aí todos nós se comovemos e falamos: vamos ajudar ele, porque nessa situação não tinha como ele ficar. O procedimento foi realizado na última terça-feira e foi um sucesso. O que fica para a família agora é a imensa gratidão e a dívida com os vizinhos. Eles que me emprestaram, entendeu? Eu tenho que pagar isso para eles, não sei nem como pagar. Eu quero esse dinheiro de volta para poder pagar o pessoal que ajudou, porque eles também não são obrigados a emprestar e ficar toda a vida recebendo. E agora eu quero saber se o Estado vai pagar, se o SUS vai devolver esse dinheiro. É, quando eles puderem devolver, né, pra gente. Eles estão falando que vai devolver, vai pagar, vai juntar dinheiro para pagar vocês. Espero, hein? Solidariedade é tudo de bom, né? Olha, a Secretaria Estadual de Saúde disse que não houve recusa em fazer a cirurgia. O problema é que não havia médico cadastrado que fizesse o procedimento pelo SUS. A CESA garante que está fazendo o cadastro de prestadores do serviço. Nossa produção conversou com uma defensora pública. Ela disse que, em casos assim, a família deve procurar apoio na defensoria, tá bom? O telefone deve aparecer aqui embaixo, ó. Mas eu vou falar para você, não apareceu não. É 129. Anote aí. 129.
Amigos, foi um acidente cinematográfico. O casal seguia de moto em alta velocidade, furou o sinal, bateu num táxi e voou. Só que os dois arremessados eram uma dupla de assaltantes em fuga. O casal tinha acabado de render uma senhora e foi perseguido. Presos, o piloto e a mulher disseram que o assalto só aconteceu porque eles precisavam pagar o aluguel atrasado. O acidente aconteceu no início da noite de ontem neste cruzamento do bairro Itapuã, em Vila Velha. O motociclista que pilotava esta moto furou o sinal e acabou atingindo em cheio a lateral do táxi de Cariacica. Ele e a mulher que estava no carona foram arremessados. Um susto enorme para o taxista que dirigia o veículo. Foi assustador, foi terrível. O rapaz caiu, a moça que estava na garupa voou uns 5 metros mais ou menos por cima do carro. Djalma Elias da Silva, de 34 anos, era quem pilotava a moto. No carona, uma mulher que aparentava a mesma faixa etária e estava sem documento se identificou como Débora Santos. Logo após a batida, ficou claro que não se tratava de um simples acidente. As vítimas eram criminosos que estavam sendo perseguidos após uma tentativa de assalto. A ação do casal contra uma senhora foi flagrada por este policial civil, que mesmo de licença do trabalho, passou a acompanhá-los. Eu estava sentido Praia da Costa, Vila Velha, quando eu vi a mulher gritando: socorro, socorro, socorro. E eu, na hora, segui, né? Eu acho que o instinto mesmo, acabei perseguindo a moto. Os dois foram perseguidos pelo policial que estava de carro e por um desconhecido que estava de moto e também presenciou o assalto. Quando eu cheguei no local, ele já estava no chão, tinha um bombeiro, um policial militar, ambos armados se identificaram com polícia, me identifiquei com polícia e cessou a ação. De acordo com a polícia militar que esteve presente na ocorrência, o casal que carregava uma arma passou por outra tentativa de assalto frustrada anterior a essa. Pouco tempo antes de serem flagrados pelo policial à paisana, tentaram levar a bolsa de uma senhora na Praia da Costa. De acordo com testemunhas, os criminosos se machucaram pouco. Na queda, o homem quebrou um dos braços e a mulher teve um corte na cabeça. Antes de serem detidos, os dois foram levados pelo SAMU a um hospital aqui de Vila Velha. Eles confessaram as duas tentativas de assalto sob a justificativa de que precisavam pagar um aluguel atrasado. Fim de noite de sexta. Para os bandidos, 2 assaltos que não deram certo, um acidente e o xadrez. Para o policial civil, a satisfação de tê-los prendido. E para o taxista, só restou o prejuízo. Uns 10 mil mais ou menos isso aí. A lateral do carro inteiro acabou, teto, né, tudo. Só fica o prejuízo agora, né, infelizmente. Graças a Deus, sim, que ele vai ser preso, né? Minha esposa falou: você está de licença, não está trabalhando, mas é ofício da profissão, né? Desculpa esfarrapada para poder assaltar, né? Escuta, você curte fone de ouvido? Pois é, um acidente com morte essa semana chama a atenção para o uso inadequado desse acessório. Vamos ver na reportagem de Tainá Lopes e Cícero Delfino. Nada como caminhar ouvindo uma musiquinha, não é mesmo? O fone é companheiro inseparável de muitos atletas amadores. Jairo segue a caminhada de acordo com o ritmo da música. Depende do ritmo da música, a gente vai seguindo, né, os toques do surdo, né, da música e tal. A gente vai cadenciando a corrida com o som da música, assim. Vai deixando mais ritmada. Isso, verdade. Para cada gosto, um modelo diferente de fone. Pode ser aquele mais simples ou os maiores que fazem vista. O importante é ter o acessório como acompanhante. O fone que te ajuda com a concentração durante a prática de atividade física te faz relaxar quando você precisa encarar um ônibus lotado. Pode sim se tornar um risco se você não estiver atento com o que acontece ao seu redor. Na última quarta-feira, o jovem Danilo Barbosa Albert de Souza, de 17 anos, ouvia música enquanto andava de bicicleta. Quando foi atravessar uma via no bairro Goiabeiras, em Vitória, ele não percebeu que o sinal estava aberto para os carros e motos. O estudante foi atropelado e morreu. A distração provocada pelo fone de ouvido pode colocar em risco a sua segurança. Atrapalha a percepção de espaço, a noção de espaço, as aproximações, porque você está só escutando música. O problema não é o fone, o problema é o mau uso desse fone, ou seja, a pessoa quer colocar no máximo do volume. E ao colocar no máximo do volume, ele vai se distrair e não vai perceber o que está acontecendo à sua volta. O criminoso, ele quer o quê? Ele quer facilidade, percebeu? Ele visualizou uma pessoa distraída, é a pessoa distraída que ele vai abordar primeiro, certo? Ou seja, já é um atrativo. Segundo é o susto que essa pessoa vai tomar ao ser abordada
pode dar ao entender ao criminoso que é uma tentativa de reação e aí aumentar a agressividade do criminoso ou até mesmo ser alvejado, esfaqueado ou coisa do tipo. O especialista em segurança orienta. Quer usar o fone de ouvido? Quer usar desse benefício? Usa um só, deixa o outro ouvido livre para as suas funções, né? Para perceber o que está acontecendo à sua volta, o chamado de alguém, a abordagem de alguém, né? O barulho de um veículo, de uma buzina ou coisa do tipo. Que daí ele consegue curtir tanto a sua música como também o que está acontecendo à sua volta. Ele não fica totalmente refém do som, preso ao fone de ouvido. Por saber destes riscos, José Eduardo prefere ouvir música em volume baixo e está atento a tudo enquanto caminha no calçadão. Tenho pânico de barulho, pânico mesmo. Então ouço música bem baixinha, é melhor do que você ficar ouvindo barulho de automóvel, né? Verdade. Boas dicas, ótimas músicas, mas com cuidado. Sempre